noite. Acho que é isso. Da parte física, realmente a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros. Mas mesmo assim a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos um jogo contra o Fluminense no final de semana. Então a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco, a ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, e a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer, por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo. E o Atlético, né, valorizou demais, já foi assim na semana passada e em São Januário também, no segundo tempo pressionou, o Vasco teve que jogar com muito coração, você concorda, Rafa? Concordo, acho que a gente conseguiu jogar com mais inteligência no primeiro tempo, acho que o segundo tempo a gente jogou mais pela transpiração do que realmente pela organização ali, acho que os momentos que a gente poderia transitar e matar, a gente não teve a frieza necessária para matar o jogo, porque o Atlético deu o contra-ataque para a gente e a gente não conseguiu encaixar e por isso que a gente de novo carregou o sofrimento até o final do jogo, mas apesar do Atlético não ter conquistado os resultados, né, tanto com o Mancini, agora com o Humberto, é uma equipe potente, com bons jogadores e tenho certeza que eles vão evoluir aí. Rafael Joel Silva, canal Atenção Vascaínos. Eu queria que você explicasse um pouco a mudança desse Vasco, e até fazendo um pouco da sua trajetória, começou com 4 vitórias, o time jogando bem, apresentando desempenho e, consequentemente, resultado. O Vasco, de um tempo para cá, ele caiu de rendimento, isso é notório, mas me chamou a atenção a mudança de esquema. O Vasco jogava mais no 4-2-3-1 e agora, né, voltou a jogar no 4-3-3, né, ou pelo menos com uma trinca de volantes. E chamou a atenção jogadores que talvez não vinham sendo tão utilizados, como o próprio Galdames retornando, e o David, que vinha como titular, sequer entrando. Eu sei que você respondeu o companheiro sobre as trocas, mas especificamente, o Galdames, o JP, o próprio GB, né, talvez um jogador, por que não um jogador com mais velocidade? Por que abrir mão desse esquema? O que fez você abrir mão desse esquema de 4-2-3-1 com 2 pontas mais agudos no ataque e priorizou, por exemplo, hoje o GB com o Verratti? Queria que você explicasse um pouco sobre isso e esses jogadores que ora não jogavam e agora estão jogando. Obrigado. Bom, sobre os jogadores, a gente fala que a gente precisa potencializar mais jogadores no grupo, né? É impossível você ter 11 jogadores e pensando 10 de linha, né? Goleiro a gente troca menos e 3, 4 trocas, né? É muito pouco. Então a gente tem que colocar no jogo alguns jogadores, a gente precisa ver e precisa desenvolver, precisa dar minutagem, porque a gente vai precisar deles para os próximos jogos. A gente está tentando oxigenar o grupo e manter mais jogadores no nível satisfatório, né? Em relação à organização, né, do 4-2-3-1, a gente está tentando buscar a melhor maneira da gente controlar o jogo, né? Eu acho que a gente tem oscilado, a gente foi bem no 2-3-1, depois a gente sofreu alguns jogos, daí a gente tentou controlar colocando mais jogadores dentro, a gente conseguiu, principalmente contra o Red Bull, mas a gente não conseguiu manter até o final, é a busca incessante para a gente tentar encontrar a melhor forma de jogar bem. Acho que a gente tem oscilado, a gente tem total consciência disso, no mesmo jogo a gente tem oscilado, a gente gostaria de iniciar no minuto 1 ao 90 jogando muito bem, a gente ainda não conseguiu encontrar isso, principalmente nos últimos jogos, né? Então a gente está tentando, através de jogadores, de organização, de estrutura, tentar buscar esse jogo, e a gente vai em busca dele, de jogar bem do início ao fim, é o que mais a gente almeja, e a gente sabe que jogando bem, a gente vai estar cada vez mais próximo das vitórias, né? Mas a gente está oportunizando vários jogadores, porque a gente sabe que esse segundo turno aí do Brasileiro, agora as quartas de final da Copa do Brasil, vai exigir que a gente tenha mais jogadores preparados para esse nível de jogo. Boa noite, Joel. Sérgio, do podcast Cosmaltino.
O time fez um primeiro tempo bom, fez o gol no final, conseguiu pressionar e no segundo tempo voltou todo recuado e parecia até um outro time. Como você falou, sofreu e sofreu muito. O que está acontecendo? Invariavelmente isso vem acontecendo em jogos do Vasco quando está na frente do placar, recua muito. É isso, a gente cobra muito dos jogadores, de tentar jogar o tempo todo, né? E a gente não conseguiu no segundo tempo, né? A gente até tentou buscar algumas trocas para ter mais a posse, ter mais o controle do jogo. Acho que passa muito pelo também o mérito do adversário, né? Porque pressionou mais, correu mais risco, ficou mais alto. Eles deixaram a gente jogar um pouco mais no início do jogo e a gente conseguiu construir bem. Mas passou também pela nossa, talvez, falta de confiança de jogar, de jogar no limite do erro. Acho que chega um momento que a gente não quer errar e acaba alongando demais uma bola e a gente não ganha a segunda bola e acaba virando uma avalanche de você não conseguir jogar, né? Então a gente está tentando trabalhar muito em cima disso, muito mais pelo vídeo do que em campo, que a gente não consegue trabalhar em campo, mas a gente tem total consciência disso e a gente vai buscar evoluir nesse sentido aí. Boa noite, pai Gabriel Rodrigues de Trivela aqui. Parabéns pela classificação. Você já falou algumas vezes dessa maratona de jogos que o Vasco vem tendo e sobre quanto o Vasco tem sofrido fisicamente. O Vasco perdeu o Coutinho agora por um problema muscular e tem a situação do Piton também, que provavelmente ainda é recente, né? Mas queria até perguntar para você se já tem alguma informação, se tem alguma avaliação prévia do que aconteceu, o que pode acontecer com o Lucas Piton e qual a falta que ele pode fazer, até porque, aproveitando ele participou do lance do gol, né? Fala da importância dele e a falta que ele pode fazer. O Piton é um jogador fundamental para a gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem. Só que ele está sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço e ele não quis correr o risco, né? Por isso que a gente fez a troca e a gente precisa avaliar melhor amanhã. Eu acredito que não seja nada grave, mas a gente precisa avaliar amanhã. Mas isso faz parte dessa rotina pesada de jogos, né? Jogos desse nível, a sequência que a gente pegou fora de casa, as viagens, enfim. Por isso que a gente tem que potencializar mais jogadores, porque se em algum momento a gente não puder contar com ele, a gente já tem que ter um outro jogador preparado, pronto para jogar, com uma minutagem mais alta. E a gente confia muito no nosso elenco. A gente sabe que jogadores do nível do Piton é muito difícil de você ter vários, né, na mesma posição, mas a gente vai trabalhar para evoluir mais jogadores aí, para estarem prontos se precisar. Oi, Paiva, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Bom, o Pedrinho vem falando várias vezes, repetidamente, o seguinte: ganhar ou perder é do jogo. Como isso acontece que é inegociável. O Pedrinho já falou isso algumas vezes. E aí eu queria te perguntar, primeiro, se você acha que hoje, mesmo com a vitória, inclusive parabéns pela classificação, com a vitória e com a classificação, foi uma forma que o Pedrinho se encaixa naquilo que ele fala, de ser inegociável no sentido de... Porque, por exemplo, o torcedor saiu aliviado, acho que a palavra é essa, né? Não saiu feliz. Eu vi vários torcedores falando poucas e boas aí. E até dar uma insistida nessa outra pergunta que o colega já fez sobre os 3 volantes, né? Porque o Vasco, mais uma vez, começou com 3 volantes em casa, jogando, tudo bem, não é o Campeonato Brasileiro, mas contra o Lanterna do Brasileiro. Obrigado. Bom, a respeito dos 3 volantes, né? Para mim, a quantidade de volantes ou atacantes ou zagueiro não condiciona a tua equipe a defender ou atacar, né? Eu acho que é muito em cima de como a estrutura ela é organizada e ela funciona para você chegar na área com mais jogadores. Então acho que independe da quantidade de atacantes que você coloca. Às vezes você pode entrar num 4-2-4 com 4 atacantes e não chutar uma bola no gol, né? Então depende muito de como você controla o jogo, de como você rotina os teus jogadores para se adaptar ao adversário. E eu acho que os 3 volantes que a gente está tentando buscar ali é realmente para controlar o jogo com a posse de bola e para chegar com mais jogadores, né? Mas como eu já disse, a gente está tentando buscar a forma ideal de jogar, né? Para mim, hoje, o jogador ele tem que cumprir função, né? Então, eu não sou preso à posição que ele é, mas à função que ele exerce. A hora que ele tem que defender, ele saber defender, e a hora que tem que atacar, ele saber atacar, ele andar para frente, ele pisar na área, ele fazer uma ultrapassagem. Então, acho que o futebol,
é muito mais em cima de função do que a posição, né? É o que eu acredito, né? Então, para mim, ter os 3 volantes não quer dizer que a gente vai defender ou tá numa postura defensiva, pelo contrário, né? A gente quer sempre atacar, sempre buscar o gol, é o que eu acredito e é o que eu tento fazer, independente se eu entro com 3 volantes, 4 atacantes, então eu não fico preso a isso, né? A respeito da forma de jogar, é isso, a gente tem oscilado, não gostaria de oscilar, mas a gente competiu, não tomou o gol, a gente se defendeu bem, o adversário chegou, a gente tem o Léo Jardim para fazer uma defesa difícil, é para isso mesmo que ele está lá e é o goleiro que ele é. Então, acho que para mim isso tudo faz parte do futebol, é o contexto de um jogo de mata-mata, é muito difícil você ganhar um jogo de 3, 4-0, 2-0, não deixar o adversário chegar no teu gol, porque o futebol é muito equilibrado no Brasil, né? Eu acho que ele é muito competitivo, muito equilibrado e a gente em alguns momentos sofre mais do que gostaria, mas eu acho que faz parte do jogo, ainda mais num jogo de mata-mata. E a gente vai trabalhar sempre para tentar melhorar, para dar alegria para o torcedor, mas eu acho assim, a gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz 9 anos que a gente não estava nessa fase, estar entre os 8, tá longe do Z4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar e a gente está olhando dentro do nosso grupo. Paiva, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco, feliz pela classificação, preocupado por conta da performance. Eu queria voltar nesse assunto de que você acabou de falar que a função do atleta dentro de campo é muito mais importante que a própria posição dele. A gente viu contra o Red Bull Bragantino que você utilizou o Hugo Moura como um meia pela direita, né? O Sforza meia pela esquerda e o Souza centralizado. Hoje você fez praticamente a mesma coisa com o Hugo Moura. E a gente sabe que as características desse jogador para essa função não funcionaria tanto como se ele fosse um primeiro volante. Queria entender o que você trouxe de um jogo que não deu certo contra o Red Bull Bragantino, repetir para esse jogo contra o Atlético Goianiense. E outra situação de jogo. Hoje você manteve até os 42 minutos do segundo tempo o Verratti e o GB à frente da linha dos meias e o Adson postado no contra-ataque completamente desgastado fisicamente. O que você esperava sendo atacado pelo Atlético Goianiense esse período todo do segundo tempo com esses jogadores que não têm função e características nenhuma de contra-ataque? Bom, primeiro a entrada do GB foi para a gente tentar segurar mais a bola, né? Como a gente tinha 3 meias por trás, a gente queria segurar mais a bola no ataque para dar tempo dos jogadores chegarem. Como a gente não conseguiu controlar o jogo ali com a posse no meio, né? A gente optou mais pela bola longa e ficar brigando pela segunda, a gente não conseguiu controlar o jogo, né? Então passou muito por isso, né? Para a gente ter os 3 jogadores ali, a gente precisa ter a bola, precisa controlar, precisa circular, a bola precisa passar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para a gente conseguir chegar com mais jogadores. E a gente não teve ali a tranquilidade para tentar jogar, para correr o risco mesmo com a pressão do Atlético, e daí não funcionou, né? A respeito do Hugo, eu acho que contra o Red Bull, o Hugo fez um bom jogo, acho que a gente controlou uma boa parte do jogo do Red Bull, né? Infelizmente a gente tomou um gol no final do jogo, mas eu acho que a gente teve um bom controle, eu acho que a gente teve uma boa posse, a gente está conhecendo, são jogadores jovens junto, a gente tem muito jogador jovem junto com um jogador muito experiente, né? Mais velho, então a gente está tentando ver a liga melhor, a gente está tentando trabalhar para buscar a melhor forma de jogar e a gente não vai parar de quebrar a cabeça aí para a gente buscar a melhor forma da gente encontrar o nosso jogo de novo, os melhores jogadores para jogar. Eu falei que a gente está trabalhando com 4 jogadores que chegaram na janela, a gente está tentando adaptá-los ao que a gente vinha fazendo. Não acho que é uma coisa tão simples assim como todo mundo imagina, né? Então a gente vê o Coutinho que estava se adaptando, já sentiu o peso do Campeonato Brasileiro e da rotina como é os jogos no Brasil. Então é um processo que ele não vem de um jogo para o outro, de um dia para o outro. A gente tem que ter um pouco de paciência, mas a busca é sempre para tentar jogar melhor, para evoluir, para ganhar mais, para sofrer menos. E a gente vai em busca disso o tempo todo. Boa noite, Paiva. Bruno Murito, do GE.
Eu queria que você analisasse a atuação de um jogador específico hoje, que foi a novidade da escalação, né? O Sforza, que eu acho que dentro dessa característica de controlar a partida, ele acabou saindo muito bem, né? Foi líder em passe, na distribuição de jogo. E também nesse esquema de 3 volantes, que acho que passou pela pergunta de todo mundo, o Vasco acho que sente um pouco falta de um jogador que nesse esquema foi muito bem no ano passado, que foi o Paulinho. Você acha que ele realmente faz tanta falta e precisa de uma reposição a nível de reforço, assim, aproveitando da janela para essa posição específica de um meio que chegue mais à área adversária e tal? Eu acho que o Sforza fez um bom jogo, é um jogador que dita muito bem o ritmo do jogo, né? Não é um volante tão de força física, né? De primeira bola, mas é um cara que controla muito bem o jogo. Ele consegue movimentar muito bem numa linha de 3, andar para frente. Não tem tanta chegada na frente, a gente tem cobrado muito para ele tentar andar um pouco mais, conduzir um pouco mais a bola, mas também é mais um jovem jogador, né? Mas tem ido muito bem, nessa função eu acho que ele desempenha bem. A gente tem outros jogadores, hoje, por exemplo, o Matheus e o Hugo estavam mais adaptados a jogar com 2 volantes, a gente colocou eles mais do lado, em alguns momentos eles ainda sofrem para receber a bola de costas, não entre linhas, mas são jogadores que têm qualidade, têm potencial para desenvolver mais, para pisar um pouco mais na área. Então é uma construção, é um processo. A gente está tentando buscar a melhor liga ali para eles no meio. Paulinho faz muita falta, é um jogador que tem um potencial enorme, controla muito bem esse jogo que a gente está tentando buscar. Ainda não podemos contar com ele a curto prazo, né? Eu acho que ele ainda vai alguns meses aí para ele poder voltar, mas eu acho que dentro do grupo a gente tem jogadores que podem fazer isso e tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai buscar essa evolução aí. Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos. De sábado para cá, talvez o assunto mais comentado entre torcedores e tal, rede social, foi o Léo, o jogador mais comentado, o Léo Pelé, o zagueiro. E hoje, ao meu ver, fez um jogo muito correto. Soube talvez controlar essa pressão que existiu no último jogo. Você já teve até outros jogadores que passaram por isso. Como é que funcionou esse trabalho psicológico, anímico com um jogador como o Léo, para que ele de sábado para cá viesse para um jogo decisivo, como foi, e suportasse e atuasse tão bem como ele atuou? Eu acho que a nossa defesa ela é sempre muito contestada, né? Então, independente de quem entra ali, mas principalmente o Maicon e o Léo, né, tem um peso maior, eu acho, em cima deles, né? O Léo é extremamente profissional, é um jogador de um profissionalismo assim exemplar. Realmente ele falhou no lance do gol, né? Mas para o zagueiro uma falha, e para o goleiro também, né? Ela fica muito mais marcada. A gente tem errado também no ataque, no meio, nas laterais. Só que às vezes passa muito mais despercebido que um erro, né, de um zagueiro e de um goleiro. Mas o Léo é um jogador muito experiente. Eu acho que ele tá muito acostumado com essa situação, principalmente aqui dentro do Vasco, né? Mas a gente confia nele. Ele é um zagueiro rápido, é um zagueiro que gosta do combate físico, é um zagueiro que tem capacidade de conduzir a bola em velocidade. E ele sabe que ele joga no limite do erro. Estar no Vasco é jogar no limite do erro. Nós temos uma torcida que nos cobra demais, a gente já falou isso no jogo passado, né? A gente tenta levar pelo lado de manter a gente sempre com nível de atenção altíssimo, não tem como você acomodar aqui dentro, porque você ganha, você é cobrado, se você perde, você é cobrado. E a gente precisa jogar no nível bom do primeiro ao último minuto para a gente ter um pouquinho de carinho. Mas eu acho que isso faz parte do futebol, isso faz parte de ser Vasco. E eu acho que todo mundo tem total consciência disso dentro do grupo. E o Léo também tem. E ele é profissional bastante para lidar com isso. E eu tenho certeza que enquanto a gente selecionar ele para jogar, ele vai dar conta do recado. Fala galera do Vascão, reagindo esse vídeozão do Vasco, entrevista do Rafael Paiva, que partida de merda o Vasco fez, inacreditável, jogou muito mal, parecia time pequeno jogando, sem qualidade nenhuma no meio, errando passes, jogadores mortos, não conseguiam correr, não consigo entender, o time do Goianiense jogou as mesmas quantidades de jogos,
E tava sobrando fisicamente comparado ao Vasco. Outro destaque importante é o Rafael Paiva, querendo inventar substituição que não existe. Que esse cara quer colocando Galdames pra jogar, o time tá morto aí coloca o cara mais morto do elenco pra jogar, é pedir pra chamar o adversário pra cima, mexeu muito mal, e substituições sem lógica nenhuma, sorte que saímos com a vitória hoje e a importante classificação, mas doeu meus olhos assistir um jogo desse, vamos lá, mais uma semana e nada de zagueiro, quero ver até quando isso, porque nossa dupla de zaga é de Série B, deixe sua opinião, comenta, deixa o like, compartilha, tamo junto. Inscreva-se no canal, saudações vascaínas.